Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, ainda falando sobre o instinto religioso, a religião enquanto instinto. Agora quero mencionar aqui as duas primeiras civilizações das quais nós temos notícia, que é o início da Idade Antiga na história da humanidade, que são Egito e Mesopotâmia. Contextualizando aqui, para todo mundo se localizar, a história da humanidade, tal como identificada, por historiadores, arqueólogos, etc., ela começa nessa Idade Antiga com a invenção da escrita, certo? Antes disso, nós temos a pré-história, que Chesterton, nesse livro aqui, O Homem Eterno, ele ainda questiona como é que nós vamos ter uma história antes da história. Mas, de fato, nós tínhamos uma história. A questão é que ela não foi documentada da melhor forma, nem de forma alguma. A gente só tem resquícios dessas civilizações antigas, Paleolítico, Neolítico final, etc, etc. Então, antes ali do ano 4000 a.C., nós tínhamos esse tal Neolítico final, certo? O homem ainda muito primitivo, mas que já era agricultor, tá? Depois se inicia a Idade Antiga com a invenção da escrita pelos povos egípcios e mesopotâmicos. Todos eles tinham suas formas de escrita, suas formas de registro. Os mesopotâmicos tinham a escrita cuneiforme, que tem naquele livro a Epopeia de Gilgamesh, aqui, esse aqui, certo? A Epopeia de Gilgamesh é, digamos, o livro mais antigo da história da humanidade. Foi escrita em tábuas, 12 tabuazinhas pequenininhas, e uma escrita muito estranha, muito estranha mesmo. E os egípcios tinham os seus hieroglifos, tá? Sua escrita através de desenhos, de figuras. Só que, claro, mesmo essas civilizações, elas se desenvolveram ao longo desse período, dessa Idade Antiga, mas já começa, certo? Já começa com características muito específicas. Construções gigantescas, os igurates babilônios, as pirâmides egípcias, certo? Todas essas construções que, quando a gente fala assim, Egito, o que já vem à memória de vocês, O que a memória puxa? Imagens de uma civilização muito bem construída, muito bem construída, com vestes, com joias, com pinturas, tudo muito bem organizado. Tudo isso que nós temos na nossa memória foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Da mesma forma, os mesopotâmios, que são os que deram origem ao povo de Babilônia, tá? Tinham também seus igurates, suas vestes, sua estrutura social, sua estrutura religiosa, sua mitologia, seus cultos. Tudo isso estava presente ali nesses dois grandes povos. Mas o que nos interessa? Ao olharmos para o que há de Egito e de Mesopotâmia, nós conseguimos ver que o ser humano ele não estava de um jeito totalmente primitivo e, de repente, se desenvolveu ao ponto de chegarmos nessas civilizações. Algo no ser humano já estava em desenvolvimento. Porque é impossível a gente olhar para a história da humanidade e pensar assim, não, o ser humano estava ali, no máximo, ele era um agricultor, certo? Que já fazia uma espécie de troca de sua mercadoria, alguma coisa do tipo, e da noite para o dia ele aprendeu a fazer construções gigantescas e começou a fazer as construções do Egito. Ele não estava lá e de repente acordou pensando, eu vou registrar alguma coisa aqui, vou tentar fazer um registro escrito, certo? Da minha fala, tá? Do que eu estou vivendo, qualquer coisa do tipo. Da mesma forma que a gente não pode pensar que o ser humano ele era totalmente primitivo acerca da religiosidade e de repente acordou pensando assim, não, deixa eu criar aqui uma estrutura
de divindades, deixa eu começar a pensar que a natureza é um Deus, que o sol é outro, etc. Que as experiências religiosas, as experiências fortes, né? O contato com a morte, etc. Vou transformar isso numa estrutura de ritos e vou criar uma religião. Chesterton, ele fala também nesse livro, quando ele cita essas duas civilizações, ele diz que, na verdade, a cortina se levantou numa peça que já estava acontecendo, já estava em execução. É evidente que o ser humano já tinha em germe tudo que se manifestou nessas grandes civilizações. Tudo, absolutamente tudo, inclusive a sua religiosidade. No Egito, nós temos aí o registro do Livro dos Mortos, o modo como eles preparavam os seus grandes mortos, né, os faraós em túmulos, como que a mitologia egípcia é algo realmente magnífico, certo? Aquela questão dos mortos serem julgados por Anubis, né? O coração do falecido diante de uma pena na balança, para ver qual desses é digno de ir para o mundo dos mortos. Para eles não tinha salvação, né? Não tinha esse de morar com os deuses, isso vai surgir depois. Algumas civilizações têm isso, de morar com os deuses, mas mesmo assim não é uma salvação, porque o mundo dos mortos é um mundo para onde todos os mortos irão, certo? Um ou outro é uma situação específica, né, muito especial, que tem um destino um pouco diferente, como, por exemplo, no mito grego, Heracles, ou Hércules, ele foi arrebatado para o Olimpo. Mas do mundo grego, ele e algum outro que foi assim, né? Alguns tantos eram transformados em constelações, mas mesmo assim não se compara com o número de pessoas que foram para o Hades, né? Foi para o Hades. Então, essa estrutura mitológica, também nos povos babilônicos e mesopotâmicos, existia uma estrutura ritualística onde o mito de criação, o mito cosmogônico, o mito de origem do mundo, para eles, se repetia de forma ritual todos os anos. Todos os anos. Existia um ciclo anual ritual que deveria ser contado, onde o mito deveria ser contado e vivido de forma ritualística dentro deles. Como imaginar que essa estrutura religiosa, esse corpo mitológico, ritualístico, surgiu da noite para o dia? Não tem como. Não tem como pensarmos assim. Não tem como. O ser humano, é lógico, ele já tinha algo em si, e este algo foi se desenvolvendo. Para citar Chesterton mais uma vez, ele ainda diz que é bem provável que os sacerdotes desses povos tenham influenciado na descoberta da escrita, porque era necessário registrar aquilo que eles estavam vivendo de forma cultual, certo? Então isso é muito interessante, tá? Nós temos apenas as informações, nós temos apenas os registros que foram deixados, certo? Os mistérios que estão presentes até hoje nas pirâmides do Egito, né? Até onde eu tenho conhecimento, existem locais não explorados dentro das pirâmides, né? Até hoje. Então existem muitos mistérios ainda escondidos desses povos, e a única coisa que nós temos são esses registros. Nós não temos conhecimento pleno do que eles viveram, mas a gente pode procurar indícios. Tá? A gente pode procurar indícios dessas coisas. E é por isso que vamos investigar aqui alguns elementos que mostram pra gente que o ser humano tinha de fato um instinto religioso. Eu trouxe apenas essas duas grandes civilizações, o início da história com a Idade Antiga, para mostrar para vocês que se a civilização humana já se mostra com essa estrutura, é evidente que uma estrutura social, de convívio social, já estava sendo preparada. No Neolítico final, as informações que nós temos é que o povo já tinha uma espécie de comércio com a sua agricultura, que ele já estava estabelecido como agricultor. Né? É evidente, né? Já estava em preparação, aí vem a Idade Antiga, a civilização já está mais bem estruturada.
o homem já estava começando as suas edificações. Então, de repente, se transforma num grande engenheiro, num grande arquiteto, num grande construtor e faz esses palácios, esses túmulos, essas estátuas, né? Tudo de forma maravilhosa, belíssima. Mas não há indícios de escrita anteriores a esse período. Mas nós vamos ver o que nós podemos tirar de indícios de religiosidade e como essa religiosidade pode também ter influenciado na descoberta da escrita. Para que essa ideia de instinto religioso não fique apenas pairando na cabeça de vocês como algo que saiu também da minha cabeça do nada, sem uma centelha de verdade, tá, nessa teoria. Então, é isso, né, que eu tinha para trazer aqui. Apenas a menção a essas duas grandes civilizações. No próximo vídeo, eu quero trazer aqui exemplos de coisas que encontramos na pré-história humana que mostram como o ser humano já tinha em germe a sua religiosidade, a sua estrutura mitológica, como ele já tem de fato um instinto religioso. Até lá!